de Mitsubishi branco, pastor. Que não, todo mundo, ninguém esqueceu. Que tinha o Mitsubishi branco, né? Chegou de Kombi branca. Amém, irmãos? Deus sabe de todas as coisas e Ele está cuidando de tudo. E para mim, ficou um tema que eu tenho certeza que todo mundo anseia de ouvir. E nós vamos falar sobre a área financeira. Olha só, glória a Deus. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Quantos acharam? Diz amém? A palavra do Senhor diz assim, Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando a gente pega esse versículo, a gente precisa entender o porquê que Jesus falou isso. Jesus se depara com um jovem rico, e a palavra do Senhor, ainda no capítulo 19, um pouco antes, ele conversa com esse jovem rico, e o jovem rico chega e diz: o que eu tenho que fazer? E a palavra do Senhor diz que o Senhor olha para ele e diz assim, vai e vende tudo. Ou melhor, antes disso, o Senhor olha para ele e diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E essa última partezinha desse verso que diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Guarda isso na tua mente. E esse jovem rico olha e diz: isso aí tudo eu já tenho feito. Aí o Senhor fala outra coisa para ele. Diz assim: vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Só para você entender isso, essa palavra vem e segue-me não é qualquer palavra, não é qualquer o que Jesus falou para qualquer um da multidão. Essa palavra, no original da Bíblia, o Senhor só falou assim com os discípulos. Esse convite que Jesus fez para o jovem rico não foi qualquer convite. O Senhor convidou o jovem rico para ser como os discípulos. Mas a palavra do Senhor diz que o jovem rico se retirou triste por ser dono de muitas propriedades. E aí, irmãos, eu fico pensando, porque teve algo que Jesus não falou para o jovem rico. Você percebeu que o grande mandamento que a palavra do Senhor diz, ele não falou para o jovem rico? Você percebeu isso? Ele não falou o primeiro e grande mandamento. Qual que é o primeiro e grande mandamento? Quem sabe? Amarás o Senhor teu Deus sobre tudo. Mas, irmão, o Senhor falou dos 10 mandamentos, e só para você lembrar, os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos, amém? Está lá em Êxodo 20. Mas
Você percebeu que Jesus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Então Jesus agora está fazendo uma menção sobre uma outra passagem, e eu quero que você abra aí também, que está lá em Mateus capítulo 22. Jesus conversa com os mestres da lei, e os mestres da lei agora questionam Jesus, e olha o que aconteceu. Mateus capítulo 22, versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho, e um deles, juiz, perito da lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda... E a King James aqui nessa versão aqui é tremenda, porque a maioria das versões diz com todo o teu entendimento, amém? Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia, mas a King James ela coloca assim, ó, e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior mandamento. E o 39, a palavra do Senhor diz: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tinha lá nos 10 mandamentos, amém? Mas tem aqui. Jesus faz menção desse aqui, amém? Pastor, eu não estou entendendo onde que o senhor está querendo chegar. Irmãos, nós precisamos cuidar. Hoje vemos muitas pessoas falando que Deus não precisa do nosso dinheiro, amém? Quem já ouviu isso? Deus não entra nesse negócio de dinheiro. Isso aí, você acha que Deus precisa do dinheiro do homem? Realmente, irmãos, Deus não precisa. Deus precisa do nosso coração. E a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 24 diz que não dá para servir a 2 senhores: ou serve a Deus ou serve a Mamon. E olha só o Deus dinheiro em que posição está. Está em antagônico ao Deus verdadeiro, irmãos. Agora nós precisamos entender o porquê que Jesus olha e diz: olha, não tem jeito de servir a Deus e também as riquezas. Aí quando nós vamos para aquele primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que o jovem rico não conseguiu fazer, irmão? Ele não conseguiu amar a Deus de todo o seu coração, porque o dinheiro estava impregnado nele. Jovens, homens de Deus, uma das coisas grandiosas que nós não podemos deixar é o dinheiro tomar o lugar de Deus na nossa vida. E talvez você olhe e diga assim: pastor, eu, graças a Deus, estou isento disso. Se tem uma coisa que eu não tenho, é esse dinheiro todo. Mas, irmão, eu quero que você entenda uma coisa: às vezes não temos, mas o nosso coração está cheio do dinheiro, porque eu quero, porque eu vou conquistar, porque eu vou conseguir, porque eu posso, porque eu quero. O dinheiro tomou o lugar de Deus no teu coração. Nós não podemos deixar, irmãos, que tenhamos projetos de crescer, que tenhamos projetos de aprender cada vez mais, de ter posses. O problema não é ser rico ou ter ou não ter dinheiro. O problema é se apaixonar pelo dinheiro a ponto de colocar ele no lugar de Deus em nossas vidas. O problema é quando o dinheiro nos impede de servir a Deus. Porque, eu vou ganhar agora 10 vezes mais. O único problema, e olha só, quantas vezes eu já ouvi isso: o único problema é que eu não vou conseguir vir à igreja. Irmão,
tudo que te tira da presença do Senhor é laço do diabo sobre a tua vida. Pastor, mas eu vou ganhar muito mais. É laço na tua vida. Não deixe nada tomar o lugar de Deus no teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Continua a palavra. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. A nossa alma é o lugar aonde está todos os nossos desejos e sonhos. Pastor, tá, mas o que tem a ver com dinheiro? Irmãos, presta atenção. Às vezes a gente sonha em ter posses, ou ter dinheiro, ou ficar rico, e a primeira coisa que a gente começa a pensar é dizer: nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Vou visitar Disney. Não, eu vou comprar aquele carro. Não, eu vou fazer isso. Olha, a hora que tiver dinheiro. Irmãos, quando o Senhor olha para nós e diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, é que todas as nossas vontades agora precisam estar em Deus. E agora, o dia que Deus me abençoar, ou que talvez alguma coisa acontecer na minha vida, o meu pensamento não pode estar: não, agora eu vou realizar os meus sonhos, os meus desejos, aquilo que está na minha alma. Não. O Senhor me abençoou. Agora eu vou pensar o que Deus quer fazer através do dinheiro que Ele me deu. Através daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Agora eu não vou realizar as minhas vontades, não. Se Deus colocou isso na minha mão, é para realizar algo que Ele tem como plano e projeto no coração dele. Porque agora eu não sou mais, sabe, ou eu não olho mais para aquilo que eu quero aquilo que Deus quer sobre a minha vida. E por isso, tudo aquilo que vier à minha mão já não é mais para me completar, porque agora quem me completa é Deus. Então agora tudo que vier na minha mão é para que eu faça aquilo que Deus quer que seja feito. Quando a gente não entende isso, a gente começa a transformar e colocar Deus, aleluia, abaixo do dinheiro e do mamon. Nós precisamos cuidar. Tudo que vier sobre as nossas mãos é para completar aquilo que Deus tem como obra sobre a tua vida. E aí a palavra continua, e nessa versão, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência. Isso aqui é tremendo, irmão. Porque o dinheiro, ou a falta do dinheiro, ou às vezes aquele dinheiro que é o contadinho, sabe? Aquilo que é só para a gente sobreviver, sabe? Ou às vezes a gente até tem uma situação financeira até razoável, mas às vezes a gente vai se apertando em situações, a gente vai investindo e vai fazendo coisas que vão saindo do nosso controle. Algumas pessoas dizem que isso é o devorador, mas sabe, pastor, eu muitas vezes não acredito nisso. Porque às vezes o devorador passa longe dessa pessoa, porque essa pessoa ela é tão descontrolada que se o devorador passar perto dela, é capaz dela juntar eles assim: vem cá. Nós precisamos entender e precisamos ser inteligentes. Eu não sei qual é a tua renda e nem quero saber, mas aquilo que Deus colocou na tua vida, você precisa administrar com inteligência. Isso é amar a Deus.
aquilo que Deus colocar sobre o teu coração, sobre as tuas mãos, os teus talentos, aquilo que vier sobre a tua mão, você deve olhar e administrar com toda reverência diante do Senhor, porque agora tudo que vem à tua mão já não é mais teu, é do Senhor. Pastor, não, aí o que o senhor está falando, irmão? Quem aqui foi resgatado na presença do Senhor? Quem aqui não é mais escravo do pecado, levanta a mão para o céu e diz: glória a Deus! Nós não somos mais. Mas sabe por quê? Porque alguém nos resgatou. Quem foi que nos resgatou, meu querido? Jesus Cristo. Mas você sabia que todo resgatador, ele é dono daquele a quem ele resgata? Para você entender melhor, no Antigo Testamento, alguém ia resgatar alguém, tipo assim, se perdeu nas suas finanças, vendeu tudo, perdeu tudo, e aí chega para alguém e diz assim: olha, a partir de agora eu vou ser teu escravo, só para mim ter o que comer. Essa pessoa comprava o trabalho daquela outra pessoa, e aquela pessoa se tornava escrava. Amém? Aí vinha alguém da família, por exemplo, daquela pessoa, e dizia assim: não, mas eu vou comprar ele, eu vou resgatar ele. Sabe o que acontecia com aquele que resgatava? Agora aquele já não pertencia mais àquele lar, pertencia a outro. Pastor, mas que vantagem tem nisso? Tem muito. Porque quando alguém da família nos resgatava, ou resgatava aquela pessoa, agora ele já não era mais tratado como escravo, não, era tratado como alguém da família. Mas tudo daquela pessoa pertencia ao resgatador. Amém? Pastor, qual a ligação? A ligação é que tudo antes nosso era do diabo. Tudo estava na mão do diabo. Então veio Jesus e nos resgatou. E agora nós pertencemos a Ele, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas que diferença tem essa? É que, oh glória a Deus, o diabo sempre nos tratou como escravos, mas Jesus, o nosso Deus, nos trata como filhos. Oh glória a Deus! Mas tudo é dele. E para que a gente lembre, eu creio muito nisso, como memorial e como proteção de Mamon, o Senhor nos pede apenas 10% daquilo que Ele nos dá. Amém? Entenda isso. Entenda isso e entregue todas as tuas finanças, tudo na mão do Senhor, entendendo que não é questão de dinheiro, e que não é questão de que dinheiro não faz parte das coisas de Deus. Faz parte sim, meu irmão. Tanto que o nosso Deus, Jesus, Ele fala sobre o antagônico dele, que é Mamon. E se Jesus mencionou isso, quer dizer que é importante. Nós precisamos entender e entregar todas as nossas finanças na presença do Senhor, para que Deus possa entrar com providência. Eu quero só encerrar esse assunto, porque eu já vou passar para um outro assunto, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, então quer dizer que qualquer coisa que aconteça com o meu carro, com a minha casa, com o meu emprego,
com aquilo que me gera renda, não é meu, é do Senhor. Amém? Se alguém roubar um carro meu, que eu olho e digo que é meu, esse alguém está roubando de mim ou está roubando do Senhor? Se foi Deus que me deu. Vocês conseguem perceber a diferença? Pastor, mas a minha casa, eu fico preocupado. Não se preocupe, não. Eu sempre, e eu já aconteceu algumas vezes comigo isso, sempre quando Deus permite que a gente perca algo, é porque Ele quer nos dar algo melhor. Se Deus tirar ou permitir que alguma coisa aconteça com o teu carro, pode ficar tranquilo que Deus vai dar algo melhor, porque é dele. Você é dele. Tudo que está na tua mão é dele. Então honre ao Senhor, meu irmão, e entenda, aquele chamado que foi feito para o jovem rico está sendo feito para você nessa noite. Vem e me segue. Deixa tudo. Tira um olhar de todas essas coisas. Abre aí em Filipenses. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. E eu quero que você entenda exatamente o que essa área da nossa vida precisa ser. Ela precisa estar no lugar dela. A nossa área financeira precisa estar no lugar dela. Olha como é que Paulo resolveu isso. Capítulo 4, versículo 12. Olha só. Oh, glória a Deus. Sei bem o que é passar necessidade. Sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não me preocupo mais, não deixo a ansiedade da preocupação mais com as minhas finanças ocupar o lugar de Deus na minha vida. Eu tenho, glória a Deus. Eu não tenho, glória a Deus. Pastor, mas eu estou passando certo tipo de necessidade. Glorifica o nome do Senhor. Ele é teu Pai, Ele vai cuidar de você em todo o tempo. Ah, pastor, mas eu tenho bastante. Glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, mas não olhe para isso, olhe para o Senhor. Invista em Deus, invista nas coisas de Deus, invista no crescimento de Deus na sua vida. Entenda que Paulo olha para nós e diz: olha, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, para mim não faz diferença. Eu posso viver em qualquer situação, porque quem é ou em quem eu me fortaleço é no Senhor. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Diz assim para ela: pode confiar. Deus está cuidando de tudo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Andar conduzido pelo Senhor ou pelo Espírito nas nossas finanças é entregar tudo na mão do Senhor e entender que Ele é Pai e que está cuidando das nossas vidas. Amém, irmãos? E agora eu quero passar para um outro assunto. Todos entenderam? Amém? Eu quero que você, irmão, sempre entenda que a Bíblia é a resposta de tudo para a gente. Talvez você ficou com alguma dúvida em relação às suas finanças. Talvez você olhe e diga assim: mas eu não concordo tanto com o pastor em relação a isso. Irmãos, você não precisa concordar comigo. Olhe para a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Ela vai te conduzir em todas as circunstâncias.
Aí, irmãos, nós vamos andar e ser conduzido pelo Espírito Santo. Jesus, e o tema da campanha, ou do retiro, Jesus agora ele foi conduzido ao deserto. Pelo Espírito Santo. Foi conduzido para o deserto para folgar na presença do Senhor. É isso? O que está escrito lá? Foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Ser conduzido pelo Espírito Santo, irmão, não é uma coisa muito fácil, não. Pastor, como assim? Ser conduzido pelo Espírito Santo é andar em oposição à carne, mas ser tentado por ela em todo o tempo. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis sob a lei, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu não vou entrar em cada um, irmãos, mas eu quero que você preste atenção para onde a nossa carne nos leva. A nossa carne nos conduz para prostituições, para impurezas, para lascívias, para idolatrias, para feitiçarias. Pastor, não, isso aí eu estou longe. Isso aí é lá com o adversário lá. Você lá com o outro lado lá, não é eu não. Eu nunca pratiquei feitiçaria, irmão. Eu não sei se você sabe que rebelião é pecado de feitiçaria. E presta atenção como não é muito longe da gente, não. Às vezes, talvez vai passar na tua vida alguma questão de uma liderança sua que você olha e diz: eu não concordo com isso aí não. Achei errado isso aí. Você pode discordar da sua liderança. Isso não é pecado. Pecado é você dizer: vem cá, fulano, você viu lá? Rapaz, o pastor lá, rapaz, pregou um negócio lá, ó, aquilo lá, não tá certo não. Aí você se junta com outra pessoa e outra pessoa. Isso é rebelião. Você está vendo como não é muito difícil? Às vezes um churrasco de domingo, você vai na casa de um amigo e lá era para ser tudo bênção, comunhão, não é? Vamos comer carne, vamos comer um churrasquinho. Mas chega lá, você começa a comentar, só um comentário. Na última reunião de superintendência, né, pastor? O pastor Roberto Carlos, ele ministra algo tremendo. E ele fala da irmã de Moisés, que comentou com Arão algo sobre Moisés. E a palavra do Senhor diz que Deus ouviu. Sabe o que ela praticou ali? Feitiçaria. Quem sabe o que aconteceu com ela? Quem sabe o que aconteceu com Miriam? Miriam ficou leprosa. E depois daquilo não se ouviu mais falar de Miriam. Por isso a gente acha: não, feitiçaria, estou longe disso aí. Nunca fui para uma encruzilhada, nunca fiz aquelas coisas não.
Não, mas não é isso só não, meu irmão. Nós precisamos prestar atenção, porque a nossa carne, ela busca por algumas coisas. Ela busca por inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Quem que joga futebol aqui? Esse aqui ele joga. Eu já vi aqui, já vi. Quantos jogam futebol aqui? Levanta a mão pro céu. Eu achei que você não ia levantar a mão. Eu não estou falando profissionalmente, viu? Eu não estou falando profissionalmente, não. Quem gosta de jogar bola? Quem gosta de jogar futebol? Eu já participei de vários lugares que jogam futebol. E já participei de vários rachas de igreja. E para decepção nossa e minha, lá a gente via todo tipo de situação. Desde palavrão até o irmãozinho que olhava e dizia assim, ó, pastor é lá na igreja, aqui é futebol. Mas eu vi também coisas tremendas. Eu vivo até hoje. O futebol que eu vou, até faz uns dias que eu não vou. No sábado, eles fizeram uma regra só por minha causa. Disseram, o pastor está aí, quem falar palavrão fica de fora do racha. E eu acho tão tremendo isso. Porque a gente olha para uma palavra dessa, discórdias e dissensões, e às vezes no futebol a gente vê isso. No futebol. O irmãozinho que por algum motivo, sei lá, foi sem querer, sabe? Aquela chegada por trás, assim, claro, o cara caiu, o outro já levanta bravo, e já começa aquela briga, e o outro já olha e diz assim, mas não é todo irmão. E quando vai ver, não é assim, porque a carne está sempre nos tentando levar para essas coisas. Mas sabe, irmãos, dentro da igreja, ninguém xinga o outro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É muito mais fácil ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja é facílimo. Você não vê ninguém falando palavrão dentro da igreja. Se a gente vê, a gente, mas onde você está? Agora no futebol, é onde a gente precisa de verdade mostrar que a gente é crente. É lá no futebol. Pastor, mas lá a gente está com sangue quente. É ali que a gente mostra quem a gente é de verdade e em quem a gente está firmado de verdade. Porque no futebol é onde a gente está, flor da pele, e é naquele lugar que a gente precisa dizer assim, ó, aqui não, aqui eu vou ser crente, aqui eu vou pregar de verdade a palavra do Senhor. É no lugar e no ambiente lá, no seu trabalho, onde alguém faz alguma coisa contra a gente. É lá na escola, onde talvez vai ter algum tipo de perseguição sobre você. E é nesses ambientes que nós devemos mostrar que nós não estamos mais sendo conduzidos pela carne. Não é, irmão, assim, ó, agora eu vou para a igreja, vou colocar minha capa de crente e vou chegar na igreja. E lá eu vou começar a glorificar o nome do Senhor. E lá eu vou exaltar o nome do Senhor. Não é assim. Ser conduzido pelo Espírito Santo não é um dia, não é um momento, não é uma sensação tipo, eu estou, sabe, emocionado, eu estou sentindo um arrepio. Ser conduzido pelo Espírito Santo, muitas vezes a gente não vai sentir arrepio. Muitas vezes a gente não vai ficar emocionado, a gente não vai chorar. Mas a carne, ela está sempre ali, nos tentando. Quando Jesus foi chamado para o deserto, ele foi chamado para ser tentado. Nós somos chamados todos os dias para enfrentar a nossa carne todo o dia, em todas as situações. Mas agora, vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós. E eu quero que você preste atenção,
mas o fruto do Espírito. É interessante porque a gente, por mania ou automático, quando alguém pergunta, e aí? A gente já olha e diz assim, não, eu estou buscando os frutos do Espírito. Não é assim, pastor? Não é automático, a gente diz os frutos, porque tem várias coisas, não é? Mas a Bíblia está dizendo o fruto. Pastor, mas e aí? Imagina agora um cacho de uva. É um cacho de uva, amém? Amém? É um cacho de uva. Mas quando a gente vai comer, a gente come cada uva, amém? Mas a gente come cada uva de um cacho de uva, amém, irmãos? Então eu quero que você entenda que é o fruto do Espírito, contém todas essas coisas. Não é assim não, pastor. Eu estou sendo conduzido e estou praticando os frutos do Espírito, estou andando no Espírito, mas pastor, eu ainda, tem coisa ainda que eu não suporto. Não, irmão, então você não está desfrutando ainda. Pastor, esse negócio aí de amar, esse negócio de alegria, esse negócio de paz, vamos ler Gálatas 5,16, a partir do verso 22, né? Só para mim. A partir do verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmão, a gente já começa com um pedaço desse fruto que é o amor. Como hoje tem faltado amor em nosso meio. A gente não ama mais nossos amigos. A gente não ama mais a igreja a qual a gente participa. A gente olha e a gente não ama mais as nossas lideranças. A gente tem, deixado esfriar esse amor. Irmão, quem é conduzido pelo Espírito Santo ama. Você está aqui, teve lá as coisas que não deram tão certo assim. Mas irmãos, eu já participei de tantos retiros e muitos não deu tão certo assim, mas eu amava cada um deles. Eu lembro que uma vez, irmão, eu fui num retiro e o sol estava assim, estalando assim, foi começar o retiro, começou a chover. E não era assim, que nem é aqui, irmãos, que a gente anda, tudo tranquilo. Não, era só barro em volta da casa. A gente andava com barro até que assim, mais ou menos, irmãos. Mas eu amava estar naquele lugar, porque eu estava ali diante do Senhor, e todos os dias eu aprendia e crescia na presença do Senhor. Não importa se está frio, se deu tudo certo, se deu, tudo errado, não interessa. A gente precisa amar, irmão, fazer as coisas de Deus de verdade. Aí a gente continua, alegria, porque às vezes, irmãos, a gente está na presença do Senhor, mas está ali empurrado. Não, porque... E aí, como é que está? Mais ou menos. Não, irmão, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que a gente precisa demonstrar para todos que estão perto de nós, é que Cristo está no meu coração, e por isso eu sou alegre. A alegria do Senhor é a minha força, e todos os dias eu regozijo na presença do Senhor. Talvez se você ficar perto de alguém que não tem alegria, chegue para ele e diz assim: que os frutos do Espírito estejam sobre a tua vida, meu querido. Vamos, levanta, fique alegre na presença do Senhor. E talvez
talvez você diga, pastor, mas eu não estou tão alegre assim porque as coisas não estão dando tudo certo como eu achava que devia dar. Não, mas irmão, quando a gente está na presença do Senhor e guiado pelo Espírito, não é mais as circunstâncias, não é mais o que acontece que me deixa feliz. Não, é o Senhor. Só de eu levantar de manhã, respirar e eu poder olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu sei que Tu estás em mim, isso já é a minha alegria. Se eu ganhei, eu estou alegre, se eu perdi, eu estou alegre também. Estar alegre na presença do Senhor é ser conduzido aos frutos que o Espírito Santo tem colocado em nós, é desfrutar disso. Aí ele continua dizendo paz, paciência. Irmão, ter paz não depende dos outros, depende de mim. Aleluia. Eu preciso desfrutar de paz. Pastor, mas as coisas me deu tudo errado, fiquei atribulado. Então olha a minha vida. Não, irmão. É você que decide. Se tudo está atribulado na tua vida, é você quem vai colocar e vai estabelecer paz naquela situação. Nós, quando somos guiados pelo Espírito Santo e chegamos numa situação aonde as coisas estão tudo assim, aonde está tendo uma roda, onde ali as pessoas estão falando mal uma das outras, você chega e você diz, agora eu sou o enviado de Deus, e agora nesse lugar, aonde eu estiver, ali terá paz, e você vai ser o mensageiro da paz. Pastor, mas isso não é muita coisa para mim, eu sou tão pequeno, sou novo, isso aqui não é muito não, irmão, porque eu não estou falando de você, eu estou falando daquilo que o Espírito Santo faz através de você. Então não interessa se você é pequeno, se você é grande, se você é jovem, se você já é mais avançado em idade, não interessa isso, porque nós estamos falando de um Deus, aleluia, que está conduzindo você através do Espírito Santo. Então nós estamos falando dele, é dele, e ele, aonde ele chega, aquele lugar tem paz. E continua o fruto. O fruto também tem benignidade. Pastor, o que é esse negócio de benignidade? E nós precisamos, irmãos, entender que a benignidade e a bondade, elas andam muito junto. Nós crentes precisamos amar uns aos outros. Amém? E essa relação de amor não é só dizer, eu te amo, viu, meu querido? Eu te amo, ó, você está aqui, ó. Hoje em dia tem até o pessoal que faz coraçãozinho, né? Aqui, ó, te amo. Mas não é essa a relação de amor, porque a relação de amor, ela tem um serviço. A relação de amor é quando você vê alguém que está meio cabisbaixo aquele dia. E você vai dizer assim, o que você precisa? Eu estou aqui. O que você precisar de mim, você pode contar comigo. É quando alguém não apareceu na igreja e você não diz, ixi, desviou, foi para o mundo. Sabia que não ia durar muito. Não. Quando a gente ama o irmão, e quando a gente é bondoso, e a benignidade de Deus a gente desfruta, a gente liga e diz assim, está faltando uma carona para você chegar na igreja? O que precisa para você vir à casa do Senhor? Ah, não deu? Não, mas então, próximo culto eu vou te ligar antes, porque eu quero te ajudar. O que você precisar, eu estou aqui. É quando alguém, talvez, faz uma mudança de uma casa. Olha que coisa simples. E talvez mudou de casa e tem um monte de coisa para carregar. Eu, pastor, já fiz um monte de mudança lá na minha cidade. E sabe o que eu tenho na sala da minha casa? Um piano.
Então o senhor imagina o que é carregar um piano. Quando eu falava assim, ó gente, eu vou mudar de casa, irmão, oh meu Deus, Senhor, capacita, Pai, porque era pesado. Mas sabe, irmãos, isso é ter bondade em nós. É a gente olhar e dizer assim, ô meu querido, tá precisando? Não, tamo aí. Onde é que você vai? Eu te ajudo a levar, te ajudo a carregar. Glória a Deus. Irmão, é a gente oferecer serviços um para o outro, sabe? Estar na presença do Senhor e desfrutar e ser guiado pelo Espírito Santo é muito mais do que um culto, sabe, com muita unção, onde a gente pula, onde a gente glorifica o nome do Senhor. É muito mais do que isso. Andar no Espírito Santo é todos os dias da nossa vida, é decisões diárias que tomamos, e nós precisamos ser bondosos. E continua dizendo fidelidade. Meu Deus, como isso nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor, fiéis a Deus, fiéis à igreja a qual o Senhor tem colocado você, meu querido. É Deus quem tem te colocado aqui. Eu acho interessante, porque hoje as pessoas não entendem que nós somos árvores plantadas, amém? Amém, irmão? Somos árvores plantadas ou não? Amém. Alguém já viu alguma árvore plantada sair andando pela rua? Dizendo, não, aqui não tem muita água, não estão regando muito eu aqui, então eu vou para outro lugar, porque lá naquele outro lugar lá é melhor. Você já viu isso acontecer? Nós somos árvores plantadas. Deus tem te plantado. Seja fiel aonde Deus te plantou, meu querido. Seja fiel aos teus amigos. Falou-se de relacionamento, e isso eu nem precisaria dizer, mas seja fiel à pessoa que Deus te colocou do seu lado. Seja fiel. Nem pense em outra situação. E a palavra continua: mansidão, e vem junto com domínio próprio. E eu quero só rapidamente, porque hoje se pega essa palavra mansidão e se tornou de uma forma pejorativa. Quando você vê uma pessoa muito lenta, você olha e diz assim, ih, aquilo lá é muito manso, aquilo lá. Irmão, se algum dia alguém chegar para você e dizer assim, você é muito manso, e diz, glória a Deus, que eu estou desfrutando daquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de mim. Ser manso é algo de Deus sobre a tua vida, porque o Espírito Santo nos leva a essa mansidão, porque nós precisamos dominar a nós mesmos. Não tem, irmão, como você dizer assim, e sabe, a gente vê muita situação assim, irmão, que tem gente que diz assim, ó, eu não levo desaforo para casa. Então você não está desfrutando do Espírito Santo, você não está deixando o Espírito Santo conduzir a tua vida. Eu já ouvi várias expressões, olha, eu fui batizado, mas a mão direita ficou para fora. Eu tenho paciência até ali, mas passou daqui. Irmão, se alguém te ofendeu na sua cara, você precisa pedir a Deus e dizer, Senhor, me faz manso, para entender. A gente nunca sabe, irmãos, o que acontece na vida do outro e o porquê que alguém nos ofendeu de alguma forma, mas às vezes o sangue esquenta. Mas isso é a carne ainda, querendo se manifestar. Mas nós fomos conduzidos a um lugar para ser provado e para ser aprovado diante do Senhor. Para a gente chegar e dizer assim, não, a carne sou eu que domino. E eu não vou responder a provocação. E eu não vou responder a insultos. Eu não vou responder. Eu vou praticar mansidão. Eu vou ser manso diante do Senhor. E se alguém me ofender, eu vou chegar diante do meu Deus e dizer, Senhor, está aqui as minhas ofensas.
Irmão, eu sei que talvez parece algo simples, mas tudo isso aqui é o que nos tira da presença do Senhor. E o verso 25 de Gálatas 5 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Vamos nos colocar de pé. Você foi trazido a esse lugar para ouvir e para crescer na presença do Senhor. Como o irmão falou logo no começo, talvez você